tudo bem? Agora que vocês já aprenderam fração, nós vamos aprender hoje os tipos de frações, tá? São 3 tipos que iremos aprender: a própria, a imprópria e a aparente. Lembra que eu falo para vocês sempre usarem o raciocínio lógico para tentar definir o que é cada coisa? Então, a gente vai usar o raciocínio lógico para definir cada uma também, tá? Aqui, a primeira é fração própria. A gente aprendeu que fração é a parte de um inteiro, né? Por exemplo, eu tenho uma pizza inteira e se eu divido ela em 8 pedaços e tiro um pedaço, aquele um pedaço é uma parte de uma pizza inteira, certo? Então, isso é fração. Então, quando a gente vê o nome fração própria, quer dizer o quê? Que é uma fração de verdade, que é uma fração perfeita, que é realmente uma fração, tá? Como assim? Eu vou explicar as 3 e você vai entender melhor. Ó, a fração própria é a parte de um inteiro. Aqui eu desenhei um círculo dividido em 8 pedaços, assim como a pizza, e pintei 2, certo? Pintei a parte de um só inteiro, tá? E aqui embaixo eu dei um outro exemplo, um quadradinho dividido em 4. Aqui eu pintei 3 partes de um inteiro, que está dividido em 4 partes. Então, até agora vocês viram esse tipo de fração, certo? Um pedaço de um inteiro. Essa é a fração própria, tá bom? Já já a gente coloca como que ficou cada uma, tá? Mas antes deixa eu explicar essas próximas. Imprópria. O que é uma fração imprópria? É uma fração que não é tão perfeita assim. Que não é como essa, uma parte de um inteiro. Como que ela é? Ela tem uma mistura. Ela tem tanto uma parte que é inteira, como uma parte de um outro inteiro. Como assim? Por exemplo, comprei 2 pizzas, certo? Uma está inteira e a outra tem 3 pedaços. As duas juntas dá uma fração com uma mistura de inteiro e fração própria. Essa é a chamada fração imprópria. Depois a gente vai ver também que a gente consegue transformar ela em mista, mas isso é para a próxima aula, tá? Ó, então, imprópria é uma mistura de inteiro e fração, tá? Aqui eu tenho a parte que se completa inteira e eu tenho a parte com fração. Aqui a parte inteira e aqui uma parte do inteiro, tá? Depois eu vou colocar aqui as frações para vocês vão ver que vai ficar mais fácil ainda de entender. E fração aparente? O que eu relaciono esse nome aparente? Que aparenta ser uma fração, mas na verdade ela não é exatamente uma fração. Ela é um inteiro. Olha esses 2 desenhos. Eu desenhei aqui um círculo em 8 pedaços e pintei ele inteiro. E aqui eu coloquei 2 quadradinhos com 4 partes cada um e pintei os 2 inteiros. Agora vamos voltar para cá e colocar o numerador e o denominador de cada uma das frações. E vocês vão entender ainda melhor. A primeira parte foi só para vocês relacionarem o nome, tá? Própria, perfeita, uma fração mesmo, uma parte de um inteiro. Imprópria é uma mistura de inteiro com uma fração. E aparente é aquela que aparenta ser uma fração, mas na verdade é inteiro. Vamos lá. Aqui, lembra que eu falei que embaixo da fração a gente coloca em quantas partes esse inteiro foi dividido? Em quantas partes um inteiro foi dividido? Então, esse um inteiro aqui foi dividido em 8 partes. Então, embaixo eu coloco 8.
E em cima, eu coloco as partes que eu vou considerar. Aqui no quadro eu vou considerar todas as partes que estão pintadas pra gente fazer, tá? Então, quantas partes foram pintadas? 2. Então, eu coloco 2 em cima. Então, a fração desse desenho é 2/8, uma fração própria, tá? Vamos colocar a fração daqui. O número que fica embaixo é em quantas partes a figura foi dividida. A figura foi dividida em 4 partes. Coloco 4 embaixo. E em cima, quantas foram pintadas? 3. Então, essa figura, na forma de fração, 3/4. Vamos aqui para a imprópria. Pessoal, prestem atenção nesse detalhe. Lembra que eu falei na aula passada? Muita gente erra nisso, vocês não prestaram atenção. Teve gente que errou, né? Então agora preste atenção, porque muita gente erra isso e vocês não podem errar, tá? Olha só, temos 2 figuras aqui, cada uma com 8. Aí tem algumas pessoas que pensam assim, cada uma tem 8, embaixo é 16, porque no total tá dividido em 16. Não! Lembra que aqui eu falei que embaixo é quantas partes foi dividido um inteiro? Então, aqui embaixo você vai colocar em quantas partes foi dividida um inteiro. Então, você vai contar o total das 2 figuras? Não. Aqui embaixo eu vou colocar em quantas partes foi dividida um só, tá? Um só inteiro, uma só figura, tá? Sempre para fração imprópria, parente, ou seja lá qual for, são as mesmas figuras, são divididos em mesmas quantidades, tá? Vamos lá. Aqui foram divididos em quanto? Em 8. Então, embaixo eu coloco o quê? 8. E em cima é o total que foi pintado. Eu considero de uma parte só? Não. Em cima é o total que foi pintado. Eu vou contar tudo. Aqui em cima eu pintei 8 e aqui embaixo eu pintei 3. 8 mais 3, 11. Então, essa fração vai ficar 11/8, tá certo? Vamos aqui para essa de baixo. Agora vocês já aprenderam, né? Vamos lá. Pausa aí e coloca qual fração eu vou pôr aqui. E já coloca essas aqui também. E aí volta o vídeo. Bom, vocês já devem ter colocado aí que é o número daqui de baixo é o total que essa figura foi dividida. E ela foi dividida em 4. Então, aqui embaixo vai ficar o 4. E aqui em cima? Aqui em cima fica quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3, 4, 5. Total das 2 juntas. 5 partes foram pintadas. Então, a fração para essas figuras aqui é 5/4, tá? Agora aqui, vamos fazer as frações aparentes. Lembra que o total que foi dividido foi o mesmo tanto que foi pintado? Então, o número que ficar em cima vai ser o número que vai ficar embaixo? Depende. Olha essa daqui de cima. Essa aqui de cima, ela foi dividida em 8 partes. E se ela foi toda pintada, ela foi pintada 8 partes também. Então, 8/8. E essas aqui embaixo? Essas aqui de baixo foram divididas em quantas partes? Conto as 2 juntas? Não, eu conto só uma. E ela foi dividida em quantas partes? 4. Então, embaixo eu coloco 4. E quantas partes foram pintadas? O total daqui que foi pintado são 8. Então, em cima vai ficar 8. 8/4. Se vocês se lembrarem bem, que em outra aula, eu falando de fração, falei que esse traço que está dividindo é como se fosse uma divisão. O que vocês iam entender? Que 8 dividido por 8 dá 1. Por isso, essa fração é equivalente a 1 inteiro. E esse 8/4, você divide 8 por 4. 8 dividido por 4 dá 2.
Então essa fração é a mesma coisa do que 2 inteiros, ó. É o que eu desenhei aqui, tá? E agora, para finalizar a aula, a última dica para vocês verem quando uma fração é própria, imprópria e aparente. Dica final e uma dica, olha, perfeita que vocês não vão errar. Olha aqui. Para saber como uma fração é própria, o número que está em cima, o numerador, é menor do que o que está embaixo, o denominador. Então, viu uma fração que o de cima é menor que o de baixo, ela é própria. Imprópria, o número que está em cima é maior do que está em baixo. Então, ela é imprópria. E quando o de cima e o de baixo forem iguais, ou quando o de cima for múltiplo do de baixo, quer dizer que ela é aparente, certo? Então, são esses 3 tipos. Quando o de cima é menor, automaticamente você já coloca própria. Quando o de cima é maior, imprópria. Quando forem iguais ou o de cima for múltiplo do de baixo, ela é aparente, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Façam as atividades e qualquer dúvida é só me chamar no Classroom, tá? Tchau, gente. Até a próxima aula.